Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Giordano aqui com mais um vídeo e nesse vídeo vamos falar sobre memória RAM. Aqui do lado aqui você já pode ver uma foto, né? Uma memória RAM DDR5 e embaixo uma memória RAM DDR4. Memória RAM DDR4 já é o normal, né? Para muita gente, computadores atuais, recentes. Já vem com memória RAM DDR4 já normal de fábrica, né? E em 2020, 2019, por aí, foi anunciado a memória RAM DDR5 para ser o novo padrão, né? A nova tecnologia atual das memórias RAM. Então chegou a memória RAM DDR5. Já de cara, né? A aparência das memórias RAMs de DDR4 para DDR5 mudou muito. DDR4 qual que é esse modelo aqui da HyperX, né? É um modelo mais gamer, mas existe memória RAM DDR4 daquele modelo verde, né? A maioria já está acostumado. Mas a memória RAM DDR5 chegou e ela já mudou até no design, mudou muita coisa na aparência dela, né? A aparência dela já vem com os RGB, já vem com dissipador de calor. O design deixou de ser aquele verde padrão que todo mundo já está acostumado, deixou de existir e agora é um design mais robusto, igual a esse que está aparecendo na foto. Mas além da aparência, o que mudou da memória RAM DDR4 e memória RAM DDR5? O que mudou de fato? O que melhora, né? Qual que é a diferença entre as duas? A principal diferença entre a memória RAM DDR4 e DDR5 está na velocidade, está no desempenho, performance da memória RAM. A memória RAM DDR4 e memória RAM em si no computador, ela serve para armazenar alguns dados que o processador vai utilizar. O processador, para quem não sabe, existe a memória cache no processador. A memória cache do processador armazena alguns dados importantes, os dados, os arquivos mais importantes que o processador precisa para estar iniciando o computador, para que o computador funcione e inicie os programas mais importantes primeiro. E após ele executar esses programas mais importantes primeiro, ele vai acessar os arquivos da memória RAM, os arquivos que estão armazenados dentro da memória RAM para executar esses processos. Por exemplo, você abrir um arquivo no Word, abrir o navegador, abrir o explorador de arquivos. Cada ação, cada programa que vai ser aberto no computador fica armazenado, cada ação que vai ser executada fica armazenada na memória RAM e o processador acessa essas informações. Aí, a partir da memória RAM, acessou os dados, as informações da memória RAM, o processador vai lá e executa essa ação que o usuário solicitou. Por segundo, várias ações, vários arquivos, vários gigas de arquivos e dados de informação são executados pelo processador. Na memória RAM DDR4, são executados cerca de 25 GB por segundo de dados e informações são executados na memória RAM DDR4. E a memória RAM DDR5 promete estar executando na faixa e acima de 38 GB por segundo. Então aí já teve um aumento de 10 a 15 gigas, né, de dados e arquivos que podem ser executados mais rápido do que a memória RAM DDR4. Com isso, o desempenho e a performance do computador aumenta muito mais. Isso conta por causa da frequência da memória RAM. A memória RAM DDR4 você encontra ela numa frequência de 3.200, 3.400 MHz, é o total da frequência que ela trabalha. A memória RAM DDR5 ela começa a trabalhar a partir de 4.800 MHz. Enquanto a memória RAM DDR4 você irá encontrar na casa de 3.200, 3.600 MHz, a memória RAM DDR5 você irá encontrar na casa de 4.800 MHz até 5.200 MHz.
Essa é a frequência que atualmente a memória RAM DDR5 está trabalhando. Mas, segundo as fontes, dizem que a memória RAM DDR5, que ainda está em desenvolvimento, acabou de chegar no mercado, tem pouco tempo, então ainda está em fase de produção, pode ter melhorias e dizem que pode possuir frequências de até 8.000 MHz, 8.400 MHz, se não me engano. Sendo assim, essa é a maior diferença entre a memória RAM DDR5 e a DDR4. A sua frequência, a alta capacidade de transferir muitos gigas, a 10 a 15 gigas a mais do que a memória RAM DDR4 de 3.200 MHz. Você vai ter um desempenho muito melhor em seu computador com a memória RAM DDR5. Mas, infelizmente, o preço ainda não é muito acessível às pessoas, pois a memória RAM DDR5 ainda está com um preço muito elevado. Essas são as maiores diferenças da memória RAM DDR5 e a memória RAM DDR4. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe com seus amigos. Eu vejo você na próxima.